algoritmos de recorte, tá? Então, dado que a gente fez aquela transformação ou para o nosso quadrado normalizado ou para uma viewport que está entre 0 e 1, agora eu preciso aplicar algoritmos de recorte que tudo que tiver fora, né, ou do 0 e 1 ou do -1 a 1, tem que ser jogado fora, não vai aparecer, a gente só vai visualizar o que tiver dentro desses intervalos, tá? Então a gente considera que a gente tem uma janela de recorte que está indo lá em x de xwmin a xwmax e em y de ywmin a ywmax. E aí a gente então tem que aplicar o nosso algoritmo de recorte, tá? Quando a gente pensa em fazer o recorte considerando apenas pontos, né, bidimensionais, o problema é bem simples, né? Dado um ponto que tem coordenada x e y, ele vai aparecer se ele tiver, né, se a coordenada x tiver entre xwmin e xwmax e a coordenada y tiver entre ywmin e ywmax. Então, se isso for verdadeiro, o ponto é processado, senão ele é jogado fora, tá? Aqui está dizendo, né, esse processo é especialmente útil para cortes em sistemas de partículas, em que a gente trabalha só com pontos, né, nuvens de pontos, né. Então, sistemas de partículas como nuvens, fumaça, explosões. Então, o algoritmo de recorte é bastante simples, né. Quando a gente pensa no recorte de linhas bidimensionais, o algoritmo não é tão simples assim, tá? Então, dado que dois pontos estão dentro da janela de recorte, né? Então a gente verifica o ponto inicial, está dentro, verifica o ponto final, está dentro. Então, se ambos estiverem dentro, todos os pontos entre eles estão dentro também, né? Todos os pontos estão dentro. Agora, se a gente pega, por exemplo, né? Nesse caso aqui também seria simples, né? Quer dizer, os dois pontos estão fora, toda a região da reta está fora, beleza, né? Mas a gente tem os outros casos, né? Em que a gente tem um ponto fora, o outro fora, mas parte da linha está dentro da janela de recorte. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai recortar essa linha aqui, P7, P8, ela teria que passar a ser essa daqui, P7 linha, P8 linha, né? A linha aqui, P5, P6, né? Uma parte pequena aqui tá fora, ela tem que passar a ser P5 linha, P6, tá? Essas outras retas aqui não aparecem, né? P9, P10, a P3, P4, elas estão completamente fora, elas não aparecem na nossa visualização, elas são recortadas, tá? Então, ali, a tarefa mais cara computacionalmente é calcular as interseções das linhas com a janela de recorte, que é isso que a gente precisa saber, né? Se existe interseção, né? Quer dizer, esses dois pontos estão fora, mas existe interseção com a parte de baixo aqui da janela e a parte do lado da janela. Fazendo esses cálculos, a gente consegue identificar perfeitamente onde que está a parte que deve ser visualizada e onde que está a parte que não deve ser visualizada. Então, essa é a tarefa mais cara, né? Então, os algoritmos de recorte têm por objetivo minimizar o cálculo das interseções, tá? Então, é aqui que ele começa dizendo, né? É fácil determinar se uma linha está completamente dentro da janela, mas é difícil determinar se essa linha está completamente fora, tá? Então, não é porque os dois pontos estão fora que a linha está completamente fora, tá? Então, ela pode ser que ela esteja cruzando a janela, né? E eu preciso, então, visualizar isso que está dentro da janela, tá? Quando dois pontos limitantes da linha estão dentro da janela, a linha está completamente dentro. Então, essa parte é fácil, né? Saber de antemão se a linha está completamente dentro. Eu verifiquei os dois pontos limites e os dois estão dentro, então a linha está completamente dentro. Quando os dois pontos limitantes estão fora de qualquer uma das quatro fronteiras, a linha está completamente fora. O que quer dizer isso, né? Aqui, se eu olhar esse caso aqui, P3, P4, se eu olhar as fronteiras aqui, ó, como fronteiras, né? Não simplesmente como esse quadrado aqui, né? Como fronteiras, né? Esse ponto aqui, ele está completamente fora do limite da esquerda aqui, né?
Se os dois pontos estão completamente fora, né, de qualquer uma das fronteiras, a linha está completamente fora, que é o caso da P3 e P4. Os dois pontos estão completamente fora da fronteira da esquerda, tá? Olhando pelas fronteiras aqui. Se eu olhar essa fronteira de cima, os dois estariam dentro, né? Olhar a fronteira de baixo, os dois estariam dentro. A fronteira da direita, os dois dentro, né? Mas a fronteira da esquerda, os dois estão fora. Então, essa linha está completamente fora, tá? Se ambos os testes falham, o segmento de linha intercepta ao menos uma das fronteiras da janela e pode ou não cruzar o interior da mesma. Então, são essas verificações que a gente tem que fazer, né? Essas duas já descartam, né? A gente já sabe se eu vou traçar completamente ou se eu vou descartar completamente. E aí, se ambos falharem, aí a gente vai ter que ver qual parte que está dentro da janela, tá? Eu já vou partir com vocês para o algoritmo de Cohen-Sutherland, tá? Como que ele faz essa verificação se existe interseção ou não, tá? Aí ele diz assim, é um dos primeiros algoritmos para acelerar o processo de recorte, o tempo de recorte é reduzido, executando mais testes antes dos cálculos das interseções. Então, o que ele faz é, inicialmente, os dois pontos limiares assim, da linha, eles recebem um código de 4 bits, tá? Sendo que o bit número 1, ele se refere à fronteira da esquerda, tá? Então, a gente vai ver que é dentro ou fora, né? Então, ele está dentro ou fora, esse ponto está dentro ou fora da fronteira da esquerda, tá? Então, o primeiro bit. O segundo bit está referente à fronteira da direita. O ponto está dentro ou fora da fronteira da direita. O terceiro bit é a fronteira de baixo, ele está dentro ou fora da fronteira de baixo. E o quarto bit é a fronteira de cima, está dentro ou fora da fronteira de cima, tá? E aí a gente recebe 0 se ele estiver dentro ou sobre a fronteira e 1 se ele estiver fora da fronteira, tá? Então, como que fica? 0, 0, 0, 0, né? Todos os pontos que estão aqui, que é dentro da janela de recorte, eles estão dentro de todas as fronteiras, tá? Então, por isso que todos os pontos aqui, nessa região, vão receber código 0000, tá tudo dentro, né? Aqui, 0, 1, 0, desculpa, vamos pegar esses primeiros aqui. 1, 0, 0, 0, tá? Então, vocês viram lá que 1 é a fronteira de cima, né? Então, ele está fora da fronteira de cima, mas está dentro de todas as outras. E é isso mesmo, né? Ele está fora da fronteira de cima, mas ele está dentro de todas as outras. 0, 1, 0, 0. Então, aqui é o bit da fronteira de baixo. Então, ele está dentro de todas, menos da fronteira de baixo. Da fronteira de baixo, ele está fora. Todas as outras, ele está dentro, né? Se a gente pegar aqui 0, 0, 1, 0, né? Então, esse bit aqui é referente à fronteira da direita. Todos os pontos que estão aqui estão fora da fronteira da direita, mas dentro de todas as outras. E o último bit aqui é a fronteira da esquerda. Todos os que estão aqui estão fora da fronteira da esquerda e dentro de todas as outras. E aí tem as outras composições, né? Aqui está fora da fronteira de cima e fora da fronteira da direita e dentro das outras duas. Aqui está fora da de baixo, fora da direita e dentro das outras duas, e assim por diante, tá? Então, se a gente já tem os dois pontos da minha reta, da minha linha, já com o código desse, a gente já consegue tirar algumas conclusões, tá bom? Então, a primeira coisa é a seguinte, né? Tá lá, os valores dos bits são determinados comparando suas coordenadas x e y com as fronteiras de recorte. Então, facilmente a gente compara lá. Se o x é menor do que o xw min, ele está fora. Se ele é menor do que o xw min, ele está fora da fronteira da esquerda, né? Então, se ele é maior do que o xw max, ele está fora da fronteira da direita, e assim por diante, tá? Aqui diz como calcular, né? É possível executar esse teste de forma mais eficiente usando operações binárias, né? Seguindo esses dois passos. Calcular a diferença entre as coordenadas dos pontos e as fronteiras da janela. Usar o sinal resultante para definir o valor do código. Menos vira 1, mais vira 0, tá? E aí a gente faz isso para todos os bits, tá?
e aí define o código dos dois pontos da minha linha, tá? Com base nesses códigos, é possível determinar rapidamente se uma linha está completamente dentro ou fora da janela. Linhas completamente dentro da janela têm seus pontos definidos como 0000. Então, os pontos que estão aqui dentro, né? Então, se os dois pontos estão aqui dentro, né? Se os dois pontos têm código 0000, a linha está completamente dentro e aí eu vou traçá-la completamente, tá? Linhas que tenham 1 na mesma posição dos pontos finais estão completamente fora da janela de recorte, tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma linha que tá aqui e aqui, tá? E aí eu for comparando os bits, né? O primeiro é 0, 0, então não dá para saber, 0 e 1 não dá para saber, 0, 0 não dá para saber, 1, 1. Então eles têm 1 na mesma posição, então ela está completamente fora. Quando tem 1 na mesma posição, está completamente fora. Uma linha com pontos finais identificados por 1, 0, 0, 1 e 0, 1, 0, 1, eles têm 1, né, no último bit aqui, tá? Então, se eles têm 1 no último bit, nos dois pontos, essa linha está completamente à esquerda da janela de recorte, então ela já pode ser jogada fora, tá? Esses dois testes podem ser executados de forma eficiente com essas operações lógicas aqui, tá? Quando a operação OU entre os dois pontos for falsa, então eu pego os dois pontos e faço uma operação OU. Dá falso, a linha está completamente dentro, tá? Quando a operação E entre dois pontos for verdadeira, né? Não, se eu não tiver como resultado, fazendo a operação E, eu não tiver como resultado 0, 0, 0, 0, a linha está completamente fora, tá? Então eu também não preciso traçá-la, tá? As linhas que a gente não conseguiu passar em nenhum daqueles primeiros testes, né, nem como completamente dentro, nem como completamente fora, elas vão precisar ser processadas, tá? E elas são processadas verificando as interseções, tá? Naquela sequência, tá? Então eu olho lá a sequência dos bits qual que era, né? Vamos olhar lá de novo. A sequência dos bits era esquerda, direita, embaixo e em cima. Então é isso que a gente vai fazer. Vai encontrar as interseções nessas bordas todas e aí a gente vai recortando até que a gente fica apenas com pontos que estão dentro da janela, né? Que interceptam alguma das fronteiras, tá? Então, por exemplo, essa linha aqui, P1, P2, né? Quando a gente começar a recortar, os dois pontos estão dentro do limiar aqui desculpa, do limite da direita. Então não existe interseção, os dois estão dentro, né? Se eu olhar aqui para o limite de baixo, né, para a fronteira de baixo, eu encontro uma interseção, né? Então aí eu faço com que o meu ponto P1 passe a ser P1', tá? Olhei aqui na fronteira de cima, né? Eu encontro, desculpa, primeiro eu olho aqui para a fronteira da esquerda e encontro uma interseção. O ponto P2 deixa de ser P2 e passa a ser P2'. Depois, quando eu for olhar a fronteira de cima, encontro uma interseção. Então, o ponto P2' passa a ser a P2'', tá? E aí eu sei agora qual que é a parte da linha que tem que ser traçada, tá? Quando eu vou olhar essa outra reta aqui, essa linha P3, P4 e começo a processá-la, eu encontro uma interseção com o limite, a fronteira da esquerda. E aí P3 passa a ser P3', tá? Quando eu vou processá-la novamente, o que que acontece? Não tem mais nenhuma interseção, tá? Com nenhuma das regiões, então essa reta não tem que ser traçada. Eu jogo fora essa reta, tá bom? Então é isso, eu vou processar as fronteiras, tá? Aí aqui está explicando, né? Conforme cada interseção com as fronteiras da janela de recorte são calculadas, a linha é recortada, até restar apenas o que está dentro da janela, ou nenhuma parte está dentro da mesma. Então eu jogo essa linha fora, tá? Para determinar se uma linha cruza alguma fronteira, é somente necessário verificar os bits correspondentes da fronteira dos pontos finais, tá? Então eu pego os dois pontos finais, tá? Então vou pegar esses dois pontos aqui, tá? E eu tô querendo verificar se eles cruzam, se existe um cruzamento com a fronteira da esquerda, tá? Basta eu olhar o bit correspondente à fronteira da esquerda e ver se ele muda,
de 0 para 1. Se ele mudar de 0 para 1, existe uma